Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a importância de se conhecer sendo próximo o seu próprio retrato. Bira. Salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua colaboração. E o programa aqui é cultural, o programa do Terceiro Milênio, divulgando os livros Universo em Desencanto. A importância de se conhecer sendo próximo o seu próprio retrato. O tema de hoje se originou com uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, duas fotos de duas páginas de um dos livros Universo em Desencanto, da professora Helena Ribeiro, de Miguel Pereira, da Queijaria Judite. Aproveito e mando um abraço para todos lá em Miguel Pereira. Em uma das fotos da página do livro está escrito: sendo próximo o seu próprio retrato. Esta frase tem ligação com outras máximas, como amar o próximo como a si mesmo, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo, os deuses e o universo, ou decifra-me ou te devoro. Um grande espiritualista conhecido como Krishnamurti dizia: o observador é o objeto observado. Decifra-me ou te devoro é um dos enigmas mais famosos do mundo, sendo o seu significado ainda desconhecido por muitos. E há uma analogia muito grande com a necessidade e a importância urgente do ser humano se conhecer. Decifra-me ou te devoro é um enigma da mitologia grega e que apavorava os viajantes de uma cidade que, para passar pelo local, tinham que decifrar um enigma para não morrer. Tinham que passar pela esfinge de Tebas, que é um monstro alado que fazia a seguinte pergunta para os viajantes: qual era o ser que pela manhã caminha sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e ao anoitecer sobre 3? Só conseguiam responder quem se conhecia. A resposta era subjetiva e estava associada ao autoconhecimento. Quem respondia corretamente prosseguia sua viagem, e quem errava era devorado pelo monstro. O enigma era subjetivo, bem simbólico, e só aqueles que se conheciam conseguiam acertar e prosseguir na viagem. Repetindo a pergunta: qual era o ser que pela manhã caminha sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e ao anoitecer sobre 3? A resposta está associada ao ciclo do desenvolvimento humano. A este ciclo de desenvolvimento se referindo ao nascimento até as proximidades da morte. O homem engatinha com seus membros, pés e mãos, se referindo às 4 patas. Depois fica ereto, e assim caminha com 2 pernas, se referindo a 2 patas, e na velhice se apoia com uma bengala como se fosse uma 3ª pata, se referindo aqui 3 patas. O que estamos assistindo de forma literal com a humanidade é uma liquidação de diversas formas e maneiras, onde o ser humano está sendo devorado, sendo destruído por falta de se conhecer, por falta de conhecimento que o possa equilibrá-lo, para continuar sua jornada em direção à sua vida cósmica e não sucumbir nas garras do monstro. Neste caso, é o monstro da rudez, que podemos considerar também um monstro. A humanidade só viverá com equilíbrio depois que passar a se conhecer. Quando conseguir colocar em prática a antiga máxima e a essência de muitas religiões, que é amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Este ensinamento muito simples, conhecido e sem ser sentido e praticado verdadeiramente, fez com que a humanidade entrasse em um processo de destruição. Raciocinar é amar o próximo como a si mesmo, diz o racional superior, habitante do mundo racional, autor dos livros Universo em Desencanto. Então, a vida é a coisa mais valiosa do mundo, mas por não conhecerem o porquê da existência da vida,
Por não conhecerem de onde vieram e para onde vão, andaram na vida como nada sendo, e por isso, está aí, tiram a vida uns dos outros, como se a vida nada fosse, por viverem nesse estado de não se conhecerem. Quem não se conhece não pode avaliar os absurdos do procedimento que, por não se conhecerem, é que desvalorizam a vida como se a vida nada fosse. E por isso está aí esta grande tristeza de viverem destruindo uns aos outros, sem mais nem menos. Por que isto? Por viverem sem se conhecer. Que assim que passarem a se conhecer, deixarão de assim ser. O procedimento será completamente diferente. De desumano se torna humano, de bicho feroz se torna racional. E racional se conhece, e bicho racional não se conhece. E por ser bicho, vive como bicho, procedendo como bicho, destruindo uns aos outros sem mais nem menos. Mas assim que passarem a se conhecer, deixarão todos de assim ser. E o desenvolvimento do raciocínio trazendo e construindo a paz, o amor e a fraternidade de todos, para ver que tudo muda. A rudez já foi mais feroz, hoje muito menos rudes e atrasados. E amanhã passarão a se conhecer, deixarão de ser rudes e atrasados. A evolução do tempo trazendo a lapidação ainda em tempo, para verem que tudo é de acordo com o grau de conhecimento. Quem se conhece, age e vive da forma que conhece. E quem não se conhece, completamente oposto a quem se conhece. Quem se conhece ama o próximo como a si mesmo. E quem não se conhece, ele não se conhece. Não pode conhecer o próximo. Ele, para conhecer o próximo, ele é preciso que se conheça, para saber que o próximo é igual a ele, é igual ao próximo, mas quem vive sem se conhecer, nesta condição de rudez, não tinha condições de se conhecer nesse estado de enfraquecimento total de adiantamento. Vivia sem se conhecer, não podia conhecer o próximo. Depois que se conhece, é que passa a conhecer o próximo, para sentir o que o próximo sente, passa a conhecer o próximo. Só depois que se conhece é que conhece o próximo. É o seu próprio retrato. Os sentimentos são os mesmos depois que passa a se conhecer. Mas, enquanto não se conhecem, os sentimentos são todos diferentes, por viverem sem se conhecer. E essa é a evolução natural da natureza, para o desenvolvimento do raciocínio de todos, e todos passar a se conhecer e se compreender e sair desse estado de rudez, de atraso e de brutalidade. Pelo desenvolvimento do raciocínio, todos sairão e chegarão ao seu mundo de origem, por serem todos de uma origem só, de um mundo só, por serem todos de uma energia só, a energia racional. Está aí decifrado o que era o grande enigma da humanidade, a falta do se conhecer. Está aí no universo em desencanto o maior patrimônio da vida, decifrado para o ser humano não ser mais devorado pelo seu próprio retrato, não desejando ao próximo o que não quer para si, amando a si mesmo quando passar a amar o próximo. E o livro é o Universo em Desencantos. As considerações para os demais? É verdade, a importância do se conhecer, sendo o próximo seu próprio retrato, né? O racional usa muito essa expressão se conhecer, né? Tudo é uma questão de opção de linguagem do autor. Então parece que isso aí é pobre no português e tudo mais, mas não é. Ele está falando de autoconhecimento, explicitamente autoconhecimento. E isso sempre teve uma ligação com espiritualidade. E agora apareceu um outro sinônimo que é muito mais adequado, chama-se autotranscendência. Quando a pessoa passa a se conhecer, esse autoconhecimento eleva o estado de consciência progressivamente. Esse é o desenvolvimento do raciocínio. O observador de si mesmo, né, citou Krishnamurti aí muito bem o Bira, o observador de si mesmo começa a se observar até quando está pensando. Se ele observa
o vivente pensando é porque ele, observador, é o habitante, não é o vivente. Esse é o verdadeiro ser real, né? Então, tem uns exemplos aqui para a gente colocar, porque o programa é cultural, né? A tetralogia de Matrix, o filme, né? Os filmes, tem uma cena no primeiro filme que o protagonista, o Neo, está numa sala escura, né? Com 2 poltronas, uma TV e o seu libertador, entre aspas, Morpheus. E ele se vê com cabelo, vestido, não tem os plugs, que ele sabe que o corpo real dele, fora da Matrix, tem os plugs, conexão, né? Um programa de realidade virtual. Ele estava conectado num computador central, as máquinas dominando tudo, e ele estranha, né? Não está entendendo qual é aquela situação, e a resposta do Morpheus: o que você está vendo é uma autoimagem residual, uma projeção mental do seu eu digital. É uma linguagem informática, mas é o que está na moda hoje em dia, no artifício, mas serve para o desenvolvimento do raciocínio. A natureza controla tudo, né? Então, essa questão do retrato, autorretrato, como a pessoa se vê, é como a pessoa se conhece, né? Esse é o tamanho que ela tem real. Agora, uns exemplos rápidos aqui de onde entra a palavra retrato, né? Que um vivente encantado sempre, se ele vai ver o próximo, também é encantado, ele é inconsciente, o próprio retrato é o vivente próximo a ele, né? Ele não se conhece também. E a realidade real é que tudo é energia. Agora, o imunizado, ele vê tudo e vê todos. E essa é a diferença absoluta. Exemplo lá da Índia, século XIX, Lahiri Mahashaya, mestre do Paramahansa Yogananda. Um discípulo novo era fotógrafo e quis tirar uma foto do Lahiri Mahashaya sem pedir. Aí ele tirou a foto e não saiu nada. Bira conhece essa história. Não saiu e ele ficou, será que é um defeito? Mas eu sou fotógrafo profissional. Tirou outra foto e não saiu nada. Aí ele foi pedir perdão ao mestre, falou: olha, eu fui fazer isso sem autorização, eu queria tirar a sua foto. Bom, agora que você pediu, eu vou deixar. Aí pode tirar. Aí tirou e saiu a foto dele. Ou seja, um controle absoluto do próprio campo biomagnético pessoal, né? O outro exemplo é cultural aqui da América. O grande chefe Touro Sentado, também é século XIX nos Estados Unidos. E aí quiseram tirar uma foto dele, ele falou: por que alguém quer roubar um pedaço da minha sombra, né? A sombra é o efeito do corpo visível e o corpo é a sombra dos fluidos. Então ele tinha noção que ele é um ente espiritual e a sua áurea. Quem vai tirar uma foto é que ele está entrando, está havendo uma ligação e, entre aspas, um roubo, né? E por último, para deixar todo mundo falar mais, que o tema é brilhante, né? Raul Seixas tem uma música que ele fala que o papai deu um nó na cabeça do doutor, do cientista, porque falou essas coisas paradoxais ao pensador. Ele diz assim: você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá, porque o cientista tem que saber que ele é um pingo d'água, né? O racional coloca isso tudo muito simples e claro. A importância do se conhecer, sendo próximo o seu próprio retrato. Doutor Carlos, aproveitando o assunto, né, não como um complemento, mas como um questionamento, uma dúvida que eu gostaria de tirar, endereçar essa pergunta a você, que às vezes pode ser até pergunta de muitos aí, que muitos, antes de eu até entender isso, eu às vezes me questionava muito nessa parte da questão espiritual, invisível, né, que aguça muito a atenção, o interesse das pessoas. E eu ficava pensando, interpretando assim, refletindo sobre isso. Às vezes eu conversava com pessoas que eram, né, médiums, entre aspas, e que tinham a visão, né, que viam, né, no caso assim, falando no termo que todo mundo entende, para ficar mais simplificado, que via espíritos, né, pessoas que viam espíritos. E aí eu perguntava: mas você vê como? Aí, eu vejo a pessoa assim, assado, dava as descrições. E eu achava muito engraçado porque via os espíritos com roupa. E eu ficava assim: mas roupa não tem alma também, que vai aparecer a roupa da pessoa? E você falou dessa questão, citando o Matrix, né, de uma forma muito, muito aprofundada e brilhante, da questão da projeção, né, na terminologia deles lá, do eu digital. E aí eu queria fazer essa pergunta: por que para quem às vezes pode se questionar muito nesse ponto, por que as pessoas veem essas entidades, né, os invisíveis de forma geral, os espíritos,
né, com uma personificação assim de roupa, uns vê com vestido, com saia, com chapéu, na personificação de um homem, de uma mulher, ou até às vezes de outros seres também, né? Que hoje também, como está muito esse campo da ciência astronômica avançada, também, né, como seres de outros planetas, né, de outros mundos, né? Tá na moda a ufologia esotérica, é isso mesmo. Então, essa é a questão da vidência. A nossa vidência normal, que nós estamos usando agora, eu, por exemplo, só tenho essa, ainda preciso de óculos, é elétrica, né? A energia elétrica reflete na matéria, por isso produz as cores, a gente entende como cores, né? Isso é vibração, né? Frequência de onda. E aí a gente diz que está vendo, a gente só está olhando, né? E o cérebro monta essas imagens para dar uma aparência de que a gente está no lugar certo e que nós estamos vivendo, mas a pessoa tem que fazer a reflexão, a palavra que você usou, para refletir sobre qual é a real disso. Essas pessoas que têm muito mais carga magnética no próprio corpo, elas conseguem ver mais, só que elas não têm controle sobre o que estão vendo, né? O estímulo passa primeiro pelo chakra cardíaco. Ali, o habitante do mundo invisível consegue ter informações ou botar informações que ele quer que seja visto dessa maneira, ou ele rouba informações e vê, o avô dele era assim, e a pessoa vê o avô. Ou então ele vê um caboclo, tem um caboclo de pena, um caboclo do mato, ou outra forma, o Exu, o que for. Mas o invisível está aproveitando do subdesenvolvimento daquele ser humano, né? Quando tem o desenvolvimento do raciocínio, o chakra é o 7º chakra, o chakra da pineal, e dá uma imunização, ou seja, ele não pode ser mais induzido magneticamente a ver o que não é, a ver uma realidade aparente, né, artificialmente produzida espiritualmente, né? Então, nesse caso ele veria só como uma energia, né? Vê como energia, essa é a evidência racional, essa é a evidência racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!